Quais são os motivos que te fazem ficar nesse seu relacionamento atual? Quer entender um pouquinho mais? Então fica nessa live que é pra você, beleza? Muito boa noite para você que está vindo aqui e não me conhece, e para você que me conhece, bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e analista corporal e nesse canal eu busco sempre trazer alguma coisa relativa ao autoconhecimento e principalmente para você entender por que você chegou aqui na tua vida até hoje, os motivos inconscientes que conduzem você. E o papo hoje então é sobre relacionamento. Fala, Fernando! Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Bem-vindo! Deixa eu, antes de começar qualquer coisa, pedir uma licença para vocês. Eu vou fixar o tal do tema aqui na parada. Isso, fixar comentário, fixado. E eu vou encaminhar para umas pessoas que eu acho que podem se interessar por isso daqui. Rapidola. Pronto. Bom, o que acontece? Quando a gente vai pensar de relacionamento, a gente fala, eu sei que é você, Cunha. Fala, eu sei que é você. O que acontece, gente? Quando a gente vai falar de relacionamento, a gente tem que ter uma ideia que a gente está falando de um monte de coisa. No relacionamento do casal, então, existem várias dinâmicas que acontecem. Uma coisa que vocês têm que estar atentos é o seguinte. Existem pessoas que estão no relacionamento, mas reclamam. Ah, é ruim, não tô legal, tô me sentindo mal, tô me sentindo broxada, tô me sentindo desanimada, o cara é devagar, o par, vou chamar de par, porque vale para os dois lados. Boa noite, Rô, tudo bem? Keila, boa noite. O que acontece? O que vocês têm que ter em mente? Muitas vezes tem pessoas que entram num relacionamento exatamente porque o relacionamento não está bem, elas resolvem ficar. Explica esse raciocínio meio torto aí, Kleber, que parece muito estranho quando a gente fala a pessoa está no relacionamento ruim e ela fica nesse relacionamento ruim exatamente porque ele é ruim. Qual é a lógica que tem por trás dessa história? A gente tem que ver, se a gente está falando de um relacionamento, que existem pessoas que se beneficiam do casamento estar ruim. Por exemplo, eu estou num relacionamento e meu marido, ele é lento, ele não é ambicioso, ele não faz nada, ele não caminha. Aí eu tenho que fazer tudo no relacionamento. Eu é que corro atrás, eu é que movimento tudo. Se eu não andasse, se eu não me movimentasse, esse casamento não ia para lugar nenhum. Esse relacionamento nosso ia ficar parado. E aí o que acontece? Tem pessoas que se envolvem nesse tipo de relação exatamente por quê? Porque aí continua sendo a poderosa da parada. Então existem, por exemplo, mulheres, falando agora especificamente para mulheres, que resolvem se envolver com aqueles famosos maridos banana ou parceiros banana, que são aqueles caras sem iniciativa, que tem mais yin que yang. Vamos lembrar assim, yin é energia feminina e yang é energia masculina. Nós temos os dois, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas tem mais gente que tem o par que tem mais energia yin e não vibra tanto na yang. Então a pessoa ela que tem que fazer tudo. E aí com isso ela consegue a admiração, ela consegue o elogio, ela consegue as palmas de todo mundo. Por quê? Porque ela é a fodona do relacionamento. Se ela é a fodona do relacionamento, então se ela abrir mão deste par que é ruim, ou se o par resolver se tornar uma pessoa ativa, talvez ela começa a não ser tão fodona da relação. Talvez nesse relacionamento essa pessoa comece a ver que o par, em certas coisas, é tão bom ou melhor que ela. E isso daí, inconscientemente, não faz bem, porque ela deixa de ser o centro das atenções, deixa de ser a Mulher Maravilha poderosa que faz tudo e para de ter esse tipo de elogio, esse tipo de acompanhamento. Ah, não, Kleber, mas não existe pessoa assim. Olha, prestem atenção, existe sim. É claro que a maioria das vezes não é uma coisa consciente. Mas a pessoa está tão acostumada a viver na luta, na batida, no batidão, está tão acostumada com isso, por quê? Porque ela foi criada nesse ambiente, que ela acha normal ela levar um relacionamento nas costas. E aí ela se mantém nesse tipo de relacionamento, por quê? Porque a família elogia, porque no trabalho todo mundo elogia. Ela se mantém num relacionamento ruim porque ela consegue reconhecimento, a aprovação, a admiração pela força que tem. Entende? Então a gente tem que entender um ponto que é muito importante quando a gente está falando de relacionamento. Chegou a galera aí, deixa eu só dar um alô aqui. Adriana, Pri Alves,
Perla, Cristiane. Então, o que vocês têm que entender, gente? Isso aqui é um ponto importante. A live hoje eu vou dar umas na canela, tá? Às vezes vou dar até uns cutucãozinhos no estômago, que a live hoje aqui não é para pessoas fracas, tá bom? Geraldo na área, fala, Geraldo. O que acontece, gente? A mulher que quer ser a fodona de um relacionamento, a mulher que quer ser a dona da porra toda, que quer mandar e decidir tudo que acontece na relação, e o marido é um mero acompanhamento, deixa eu falar uma coisa. Uma mulher nesse tipo não vai ter um par à altura. Simplesmente ela não vai ter um par à altura porque ela não ganha com um par à altura. A gente tem que procurar sempre nos relacionamentos pessoas que sejam do nosso nível ou de preferência que estejam acima. Tá? Por quê? Porque vai nos estimular a crescer. Se você é a fodona da relação e está com o cara abaixo e você não quer abrir mão disso, você não vai dar chance para ele crescer e nem você vai crescer com isso. Quando você descobrir que de repente seu par é melhor que você em certas coisas, você pode abrir mão. De repente, ele é o cara que vai conseguir trazer dinheiro para dentro da casa muito mais facilmente que você. Mas você não pode abrir mão da força que você tem de ser a fodona, a poderosa, aquela que faz acontecer. E aí você fica nesse relacionamento. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu fico nele, porque eu ganho com isso. E da mesma forma, se você descobrir que essa pessoa é uma pessoa que de repente tem ideias criativas, é uma pessoa que tem iniciativa e que faz as coisas acontecerem, e de repente ela pode ser uma pessoa muito mais criativa que você, muito mais animada, com muito mais capacidade de comunicação e de empatia, aí de repente você vai deixar de estar no pódio. Um pódio, cá entre nós, de merda, né? Que você tem que se lascar, se desdobrar em 10, em 100, em 1000, não tem qualidade de vida, não tem qualidade de relacionamento, não tem porcaria nenhuma, mas o troféuzinho da porcaria fica contigo. Esse troféu de estar sustentando um relacionamento de merda, esse você carrega de boa. E aí é muito complicado. Aí como é que você chega e faz e muda isso daí? Você tem que começar a entender que você ganha com essas coisas. Tá fazendo sentido ou eu estou viajando? A gente tem que entender desse ponto que é o seguinte. Falando de novo das energias. Todos nós, sem exceção, temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Elas existem. E eu me manifesto de uma maneira, internamente eu tenho outra parte. Então eu aqui, Kleber, de frente para vocês, sou exteriormente masculino e internamente eu tenho a minha parte feminina. Faz esse balanço. E é assim, com mulher é a mesma coisa. Então o que acontece? Se a gente não consegue fazer esse equilíbrio, a gente não consegue caminhar na vida. E existem pessoas que acham que ser masculino demais, o que a gente vive na sociedade patriarcal, é o certo. E que o feminino é ruim, o feminino é fraco, que é uma besteira. Tá? Que feminino não é fraco porcaria nenhuma, porque é energia de vida, cara. O feminino gera vida. Desde quando a energia que gera vida é fraca, gente? Que ideia mais idiota, não tem outra palavra para isso não. Achar que ser feminino é fraco, achar que mulher é fraca. Mulher, o feminino é tão forte quanto o masculino e ele corresponde a 50% de você. Se você nega o seu feminino, você nega 50%. E a mulher que já tem um ímpeto maior de manifestar essa parte feminina porque o feminino está no meio externo, se ela corta essa parte dela, ela já está negando de cara 50% dela. E ela pega a parte masculina e coloca na frente. Ah, Kleber, então você está falando que a mulher não pode ter energia masculina? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a energia masculina e feminina tem de coexistir em harmonia. Uma hora eu preciso ser assertivo, ter direção, foco, caminhar na vida. E tem hora que eu vou ter que sentir. Só que quando é a dona da porra toda, que está no relacionamento lá, sustentando, cuidando dos filhos, trabalhando o dia todo, o marido é imprestável, é o encostado e faz tudo mais, essa mulher está vibrando a energia yang. Se essa mulher está vibrando a energia yang, cadê a energia yin dela? Onde que essa mulher está vivendo? Ah não, quando eu vou em casa eu transo. Aí quando você vai olhar essa mulher na cama, é aquela mulher que quando o cara desse, você fala, você deita assim, você fica nessa posição, você vira para cá, faz tudo aqui. Quer dizer, nem na cama ela consegue ser acolhedora. Ela tem de estar no controle a todo momento. Não tem nada disso. Ah, na cama eu me transformo em mulher. Não transforma em mulher, gente. Não existe isso. Na cama fica simplesmente uma mulher... Tá? Vibrando energia yang. E aí, se o parça tenta tomar uma iniciativa, aí o bicho pega. Ou então, ela resolve concentrar tudo no ato sexual. E lá ela resolve ser submissa para compensar. Aí se submete a qualquer coisa. Também não é saudável, gente. O equilíbrio é nós temos as duas energias atuando na gente. Tem uma hora que eu preciso me manifestar e tem uma hora que não. E aí você leva isso para o relacionamento. E você vai tendo esse relacionamento boqueta, ruim,
porcaria, simplesmente porque se você deixar de ser a fodona, você vai perder esse gabarito, esse troféu de porcaria que você tem no relacionamento. Faz sentido ou eu estou viajando? De repente tem aquelas pessoas que vão para o relacionamento, mas o gabarito sempre são os pais. Então às vezes é a mulher que coloca bem assim: não, Kleber, é o seguinte, meu pai é a pessoa que eu mais admiro, ele é um exemplo de homem, maravilhoso, é uma pessoa que eu gostaria que meu pai fosse igual e tudo mais. Deixa eu te falar, sabe quando é que seu pai vai ser igual ao seu pai? Nunca. E sabe por que seu pai não vai ser igual ao seu pai? Simplesmente porque é o seguinte, você estabeleceu um gabarito na sua vida, que é o teu pai. Quando você estabelece um gabarito na tua vida, ninguém pode passar por esse gabarito. Ninguém pode ser maior que isso, porque você já estabeleceu o limite da sua relação. Se você já estabeleceu um limite de gabarito, qualquer pessoa que se aproximar disso daí e correr o risco de suplantar, vai mostrar que teu pai não é o tão perfeito que você imagina. Que tem pessoas que podem ser melhores que seu pai. E aí você crava teu pai como gabarito e modelo de relacionamento e aí você inconscientemente não deixa ninguém chegar perto. Aí você vai se envolver com homens bananas, com homens fracos, com homens desprovidos de energia, com homens que não fazem, que aí vai justificar que modelo bom de pai, de modelo bom de relacionamento, é papai. E aí você fica vinculado emocionalmente com isso. Quem me conhece sabe que eu falo das dores emocionais. Muitas vezes nós temos um traço de caráter rígido, uma mulher com um traço de caráter rígido lá em cima, que não consegue romper o complexo de Édipo, o vínculo com o papai. E aí fica presa nessa história. Aí só se mete em relacionamento porcaria. E acha ruim, de verdade, inconscientemente, ela não está deixando nenhum homem bom, nenhum homem capaz, nenhuma pessoa acolhedora se aproximar. Porque se essa pessoa acolhedora se aproximar, aí aquele modelo de família que você tem, você vai descobrir que não é a melhor coisa. Entende? E aí isso vale também para homem também, que o homem é com a mãe. Os nossos pais, eles não podem ser gabarito na nossa vida, gente. Ainda mais em relacionamento. Eles pertencem a outra época, têm outra cultura. No máximo, eles são referências de coisas que fizeram certas e erradas. Mas jamais você pode dizer, eu quero que meu relacionamento seja igual ao de papai e de mamãe. Sabe por quê? Porque se você está nessa ideia, você está na dinâmica infantil. Porque todo relacionamento tem altos e baixos. Não, Kleber, meu relacionamento com meus pais é perfeito. Eles não dão problema nenhum. Eu tenho certeza que se você me trouxer a foto dos seus pais e a dinâmica, eu vou dizer o que está acontecendo. Muito provavelmente, não tem dois adultos nessa relação. Como assim, Kleber? É porque normalmente essas relações são tão perfeitas, um está tampando, enganchando na carência, no trauma emocional do outro. Então, às vezes, você vai ter um relacionamento que parece ser um relacionamento saudável, quando você vai olhar por dentro, é um relacionamento de pai e filho, pai e filha, ou de mãe e filho. E aí parece lindo, porque se encaixaram nos seus traumas, nos seus problemas. Deixa eu ler aqui. Mulher é um ser incrível, uma pena que nem todas as valorizam como devem ser. Aliás, olha, você falou tudo. O feminino, ele não é valorizado nessa sociedade. Tanto é que a mulher vai trabalhar e chega em casa, tem que fazer dupla jornada, tripla jornada, fazer um monte de coisa, e as pessoas muitas vezes acham isso normal. Não, porque o homem está ajudando em casa. O homem está ajudando em casa porcaria nenhuma, gente. Fala sério. Todos nós temos papéis para desempenhar, homens e mulheres. E aí fica nessa história, o feminino é muito desprezado aqui. Aí você pega uma licença maternidade, que parece que vira um peso, quando você está cuidando de geração. A gente vive num país que não valoriza o feminino, num mundo que não valoriza o feminino, e isso tem que mudar. Então, entende? Aí vocês têm que entender o seguinte, que, voltando aqui, só para fechar aquela história, seus pais não podem ser gabarito no modelo de relacionamento de vocês. Sabe por quê? Porque você é um ser independente, você tem que achar o seu gabarito e você tem que estabelecer as suas metas. Faz sentido ou não faz sentido? De repente, a pessoa está no relacionamento por causa dos filhos. Essa daí é clássica. Não, Kleber, veja só, o relacionamento é horrível, mas eu escolho ficar nesse relacionamento por causa dos filhos. Por causa dos meus filhos, eu estou dentro deles. Meus filhos são a minha vida, o meu xodó, eu morro pelos meus filhos, amo meus filhos e faço tudo pelos meus filhos e me submeto a esse relacionamento de merda para poder ficar com os meus filhos. Aí nós vamos inverter os papéis. Vamos fazer um raciocínio aqui, nós. Imagina que você é o filho dessa pessoa.
E aí você lá na frente, adulto, crescido, chega essa pessoa e fala para você, eu só fiquei naquele relacionamento, eu passei mal, eu tive um relacionamento horrível, seu pai era uma porcaria, sei lá o que, mas eu fiquei porque eu te amo. Você gostaria de ter essa conta pregada em você? Será que é esse tipo de coisa que você queria? Entendeu? Será que é isso que você gostaria de ouvir? Você que é filho, e você que está nessa história, será que você gostaria de se pôr no lugar do filho? E aí tem outra coisa que vocês têm que entender. Quando você resolve ficar num relacionamento pelos motivos errados, você resolve ficar pelos relacionamentos por causa de filho, qual é a referência, qual é o parâmetro que você está passando para os seus filhos? Que relacionamento é sofrimento, que relacionamento é você abrir mão de ser você, que relacionamento é não ser feliz, que relacionamento é não ter uma vida boa, que relacionamento não é você não ter necessariamente que admirar o par que está do seu lado, que você não tem que olhar para frente e você não vai ver vocês dois juntos, mas você só corre atrás das suas coisas, ele corre atrás das coisas deles. É esse tipo de referência que você quer passar para os seus filhos? Ou você quer passar para os seus filhos a mensagem de que, olha só meu filho, eu e seu pai, nós não demos certo. Em compensação, nós nos separamos como adultos responsáveis, respeitando os nossos limites. Fui correr atrás dos meus sonhos, das minhas realizações, ele as dele. Achei fulano, estamos aqui, a vida é boa. Você vê como a gente se ama, você vê como a gente se dá bem, você vê como a vida é boa, como flui, como eu estou feliz, como eu estou caminhando na vida, vê como seu pai está prosperando, como a coisa está acontecendo, vê como a coisa é boa. Será que não era melhor seus filhos terem esse tipo de referência na vida deles, não? A referência que vocês querem passar para os filhos de vocês é que relacionamento é uma merda? Que vida a dois é difícil? Que vida a dois é complicada? Quando a pessoa chega para mim, um cliente, para falar isso daí, eu pergunto, é isso que você quer passar para os seus filhos de legado? Adivinha que tipo de relacionamento essa pessoa vai desenvolver lá na frente? Se você passou para ela o gabarito de que relacionamento é ruim, se aparecer um cara bom na frente dessa pessoa, se aparecer uma mulher fantástica que vai dar direção, que vai fazer essa pessoa ter vontade de crescer na vida, tesão para viver e tudo mais, essa pessoa não vai passar e não vai ficar perto dessa outra. Seu filho só vai atrair pessoas que vão reforçar que relacionamento é uma merda. E aí a sina familiar vai se progredindo, porque de repente você recebeu isso, porque seus pais viviam um relacionamento de merda, e naquela época eles não podiam separar, porque tinha todo um preconceito, e vieram de pais, de avós e bisavós que tinham relacionamentos ruins. Não, Kleber, casamento antigamente durava a vida toda, todo o sofrimento. Veja quantas pessoas sofreram nesses relacionamentos. Veja quantas pessoas cresceram infelizes e jogaram isso para cima dos seus filhos, e jogam isso para cima dos filhos deles, e a gente vai perpetrando essa miséria emocional. É isso que vocês querem deixar para os filhos de vocês? É esse tipo de conta que vocês querem passar para eles? Que viver é ruim? Porque, vamos pensar só, gente, relacionamento você vai passar com uma pessoa um tempo, e aí você está dizendo que a vida não vale ser vivida, gente. Que a vida é uma droga. Eu acho que essa conta é muito ruim, entendeu? Essa conta é muito pesada, entendeu? E isso acontece simplesmente porque você e seu par não são adultos suficientes, às vezes, não são maduros o suficiente, são crianças em corpos de adultos, que não têm assim, a dignidade, a nobreza de olhar um para a cara do outro e falar assim, esse relacionamento aqui acabou. Isso aqui não dá mais. E aí, com isso, você dá a oportunidade de falar para o parceiro assim, bora fazer um novo? Ou então falar, vamos seguir nossa vida? Se você fica naquela coisa do cavalo, esqueci o antolho, os antolhos aqui, achando que a vida é só isso, você não tem a oportunidade de experimentar um novo. E de repente você está com um par que pode ser fantástico, em outras condições, mudando as variáveis. Como eu falei, de repente se seu par se tornar ativo e você ter que ver abrir de mão de ter tanto controle desse relacionamento, talvez você vai descobrir que você tem um par maravilhoso, que você pode sim ter controle em outras coisas, setorizada. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Saber delegar.
Não existe essa de viver preso a uma relação por causa dos filhos. Os filhos precisam de referências boas que os pais, mesmo separados, conseguem transmitir. O respeito é a base. Pois é, né, Rô? Seria tão bom, tão legal, se as pessoas tivessem esse tipo de consciência. Mas fica assim, o meu filho vai chorar, ele vai sofrer muito com eu separado. Os filhos só sofrem se os pais passam esse tipo de mensagem. Crianças são extremamente flexíveis, tá? E eu falo isso porque eu já passei por 2 separações. As crianças são extremamente flexíveis. As crianças, elas conseguem olhar para os pais e ver como os pais reagem àquela situação. E como eles reagem à situação, passa para eles segurança ou insegurança. Se você encerra um relacionamento e fica assim, porque seu pai não presta, porque seu pai me abandonou, porque sua mãe é uma louca, porque sua mãe é uma coisa, não sei o quê. Vocês ficam nesse jogo de vaidades para dizer quem tem a razão, quem não tem a razão. Vocês estão deixando de cuidar da pessoa mais importante que é ali, que é aquele menor desamparado, que não tem maturidade e estrutura emocional para se proteger e que depende de vocês para esse tipo de coisa. Mas vocês, como 2 crianças, resolvem ficar se atacando no mundo infantil. 2 crianças apontando o dedo, em vez de trazer o conforto e a segurança. Então, o filho, se você termina um relacionamento e fala, olha, acabou, mas nós estamos juntos, só mudou a configuração, a criança fala, ok, está estranho, mas eu vou entender. E ela se adapta. A criança se adapta. Não ponham, por favor, a conta de estar num relacionamento de merda para os seus filhos. Não é justo com eles. Eu estou falando o nome deles, porque eles são pequenos e não podem se manifestar. É uma injustiça, é um abuso. Isso tem nome, isso se chama abuso. Abuso que você está fazendo com seus filhos. Quando você diz que não separa por conta deles. Porque abuso não é só abuso sexual não, tá? Tem milhares de tipos de abuso. Inclusive o abuso sexual. Tá fazendo sentido? Como é que tá? Deixa eu ver, chegou mais um pessoal, Denise, tá? Calex, eu não sei. É tão bacana quando colocamos pontos finais, tenho certeza de que uns fizeram melhor, mas que foi necessário seguir em caminhos diferentes. Mas com o amor dos pais jamais mudará com os filhos. A gente tem que entender um negócio muito importante. Você colocou um ponto aqui que eu vou fazer um gancho aqui. Quem separa no relacionamento não é o pai e a mãe. Quem separa no relacionamento é o homem e a mulher. A mulher resolve pôr um ponto final no relacionamento. Porque pai e mãe ficam. Porque você carrega essa função enquanto você precisar exercê-la. Depois que você exercer a função paterna e a função materna, você ainda continua sendo referência de pai. Os pais são para sempre. Entendeu? Os pais vão. Quem se separa é o adulto da mulher. Por isso que também é injusto para você chegar para os seus filhos e falar, porque seu pai é isso, porque sabe o que aconteceu? Seu pai é o responsável, que seu pai é um bunda mole, ou porque sua mãe é louca, que costumam fazer esses. Sua mãe é intragável, não sei o que. Sabe o que você acontece quando você faz esse tipo de dinâmica no relacionamento? Você está dizendo para o filho bem assim: 50% seu não presta. Porque a criança ela é 50% do pai e 50% da mãe. Você está dizendo para ela, 50% do seu não presta. Porque veio daquela porcaria. Então você não presta pela metade. Como uma pessoa que não se acha plena de amor, vai poder achar uma pessoa que vá corresponder a isso? Se a pessoa vai pela metade, vai dando 1/3, 2/3, ela vai achar pessoas que vão encher um potinho. E no máximo vão encher 50%, porque os outros 50% não podem ser enchidos, porque eles não prestam. E aí vocês se prendem em relacionamentos e escolhem ficar em relacionamentos pelos motivos errados. Entendeu? E aí cabe uma provocação aqui, uma reflexão para vocês começarem a entender. Uma pergunta aqui. Quem quiser, responde no chat, fica à vontade. E quem não quiser, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, tá? Quem não quiser, fica tranquilo, só pensa. Por qual motivo você saiu de casa para entrar nesse relacionamento? Por qual motivo? Existem 2 respostas para isso daqui. A resposta certa e a resposta errada. A resposta certa seria: eu saí da casa da minha família de origem, daquela minha vida solteira, eu saí de casa para entrar nesse relacionamento porque meu par e eu, a gente quer prosperidade, a gente quer
construir coisas. E a gente quer construir coisas vivendo uma sexualidade fantástica, vivendo tesão de vida, tesão no outro, vontade de a gente se conhecer, se relacionar, se entregar. E aí, com isso, a gente consegue, caminhando na vida, tendo ciência do que você quer, com vontade, você sabe que você está com as bases dos pilares para uma mente e um corpo são. Porque você conhece seus traumas, você conhece as suas limitações e você sabe lidar com elas. Entendeu? Então, a resposta certa é eu saí de casa porque eu quero construir um relacionamento fantástico. E a resposta errada são todas as outras. Eu saí para fugir de casa, porque o relacionamento dos meus pais era uma droga, e eu não aguentava mais aquilo. Eu entrei nesse relacionamento porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito sozinho. Eu entrei nesse relacionamento porque eu entrei, eu nem sei por que eu entrei. Esse daí, então, eu entrei. A pessoa apareceu na minha vida e eu entrei. Eu simplesmente entrei nesse relacionamento. Entendeu? A Agatha aqui. Porque meu marido era bonito demais, além de tudo. Essa é minha mulher. Obrigado, baby. Aqui. Deixa eu ver. Eu saí porque eu quis e queria construir uma família assim como construí. Beleza? Então, vocês têm que começar a entender por que vocês saíram de casa. E tem gente em relacionamento, o que acontece? Tem gente que está se mantendo num relacionamento até agora, simplesmente porque se terminar esse relacionamento, vai ter que voltar para a casa dos pais. Aí é lasqueira, né? Aí é lasqueira. Quer dizer, a sua opção é ficar neste relacionamento ruim, de merda, porque senão você tem que voltar para casa dos pais, que é pior. Aí, vai pro chão de orelha. O adulto saudável, ele sabe cuidar do seu pilar direito e do seu pilar esquerdo. A gente pode chamar de perna direita e perna esquerda também, não tem problema. Esses pilares têm que estar, são a prosperidade e a sexualidade. O adulto saudável, ele sabe caminhar, construindo coisas, amealhando bens, construindo relacionamentos, fazendo coisas. E, ao fazer coisas, ele tem a sexualidade, a vontade de viver, o sexo, a realização, que dá tesão de vida, que dá vontade de acontecer, que aí faz ele querer mais coisas. O adulto saudável tem isso em mente. E o adulto saudável, ele consegue se tornar autossuficiente. Não confundam com independente. Porque nós vivemos num mundo que a gente tem uma dependência, não é dependência emocional, não estou falando de dependência emocional, estou falando de dependência do meio. A gente depende da energia elétrica, então a gente ter autossuficiência. Você como adulto, você tem que trabalhar para ser autossuficiente. De tal forma que se esse relacionamento não caminhar por algum motivo, você consiga caminhar. Ah, caiu o padrão de vida? Pode cair o padrão de vida. Ah, vai ser sofrido? Ah, vai ser sofrido. Ah, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim, eu vou ter que mudar algumas coisas, mas eu consigo me sustentar, eu consigo caminhar, eu consigo, porque eu sei que isso é temporário. Porque o adulto saudável, ele está sempre olhando para frente, traçando metas e superando os desafios que aparecem. Porque, gente, viver em conto de fada, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, isso é um mundo infantil, gente. A vida, ela é feita de desafios. A vida é feita de desafios. Então, se a resposta de por que você está nesse relacionamento não for porque eu quero, porque esse relacionamento é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, porque eu me realizo pra cacete estando nele com meu pai, a gente tem vontade e tudo mais, entendeu? Então, deixa eu contar um negócio pra você. Esse relacionamento, se você não respondeu isso daí, ele já era. Ele já era. Se falta alguém te dizer isso daí, eu estou te dizendo, esse relacionamento já era. Agora, cabe a você decidir se você vai chegar e falar, esse relacionamento já era e vamos fazer um novo, ou esse relacionamento já era, eu estou pulando fora. Adultos fazem escolhas e adultos saudáveis sabem arcar com as consequências das escolhas que fazem. É simples assim. Tá? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer... Aliás, é simples, não é fácil necessariamente. Tá bom? Eu ainda acredito que tem muitas mulheres que parecem ter medo de recomeçar uma vida diferente, lutando por seus objetivos. Muitas vezes vai acontecer da pessoa estar lutando pelos seus objetivos quando ela está querendo ficar na luta. Se a pessoa está querendo ficar na luta, então o que acontece? Se a pessoa está querendo ficar na luta, então ela está se mantendo no relacionamento pelos motivos errados. Ela se acomodou.
Outra aqui, o meu relacionamento já era. Pois é, né? E aí cabe você perguntar, se o meu relacionamento, do jeito que está, ele terminou, o que vou fazer com esta realidade agora? O que vou fazer com essa constatação? Eu vou me manter nele por comodismo, por relaxamento e tudo mais, e aí eu vou abrir mão da possibilidade de repente conhecer uma pessoa, sim, fantástica, mais consciente de mim, conhecendo minhas dores emocionais, conhecendo por que eu estou aqui, e a pessoa também, eu entendendo como a pessoa funciona, a gente se conhecendo e fazer um relacionamento fantástico, eu abro mão dessa possibilidade e resolvo ficar na vida. Porque, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, a vida é um sopro. Vamos lembrar, nós estamos em agosto. Façam um exercício vocês aí. Outro dia era carnaval. 2 dias atrás era Natal e Ano Novo. A vida não para. A vida continua seguindo. E aí você está optando por abrir mão disso. Para quê? Para que você está optando? Então vocês têm que começar a entender isso. O que motiva esse relacionamento de vocês? O que motiva você ficar nele? Se é o piloto automático, cara, isso não é relacionamento, gente. Isso daí é questão de tempo. O relacionamento já acabou às vezes e vocês estão lá por conveniência. E aí, por favor, quem chegou depois da live e vai assistir no início, não ponham a conta nos filhos. Não sejam injustos com seus filhos. Não abusem dos seus filhos. Não ponham a conta para cima deles. Não é justo. Entendeu? Relacionamento desgastado é perda de tempo, perda de vida. Falou tudo. Tudo. Você vai deixar de viver, de ter uma vida fantástica, porque a vida ela está aí para a gente. A gente tem um futuro na nossa frente, nos chamando com prosperidade, sexualidade, relacionamento bom, realização de coisas. A gente tem isso para frente, sabe? Só que as pessoas fazem escolhas de não caminhar e olhar para trás, porque eu tenho que cuidar de fulano, porque quando era criança aconteceu isso comigo, porque eu tive um problema tal, mas fica só apontando para trás para os problemas que tem. Porque para você poder apontar os problemas que tem, você não pode caminhar, porque você tem que parar, olhar para trás e apontar. Eu tive aquele problema. Quando você faz isso, você para de caminhar. Aí toda essa prosperidade, essa sexualidade, essa vida toda, você para de caminhar em direção a ela. Ah, Cleber, eu tenho que esquecer isso? Não, você não tem que esquecer, você tem que entender, se conhecer, descobrir quais são os ganchos emocionais que te prendem nessa dinâmica e resolver esses ganchos. O que acontece é que as pessoas escolhem, às vezes, pagar R$1.000 para passar um final de semana na beira da praia, comendo camarão e tomando cerveja, mas às vezes não escolhem pagar R$1.000 para ter a oportunidade de se conhecer e resolver uma vida de problemas. E aí acham ruim quando a vida não caminha. Porque o final de semana, a pessoa às vezes vive naquela conta-gota. Ela vive movida final de semana. O final de semana faz o life dela subir de novo. E ela durante a semana vai vivendo e vai se decepcionando e vai gastando esse life. Aí chega para o final de semana de vem ele puxa. E ela vai vivendo assim. Vai sobrevivendo. Enquanto que as pessoas às vezes tem uma oportunidade de fazer um investimento qualquer, eu falei um valor hipotético, tá, gente? Tá? Mas é porque eu já ouvi gente falando, eu não faço terapia, eu não faço não sei o que, não é porque é caro. Aí você vai olhar, é caro. Caro é ter uma vida ruim. Isso é caro. Caro é você acordar todo dia com a ressaca, olhando para o lado e vendo que não tem nada a ver do lado com a pessoa do seu lado. Caro é você ter que ir para o trabalho todo dia carregando o peso do mundo nas costas, achando que você que tem que resolver todos os problemas, porque aquela porcaria daquela pessoa que está do seu lado não faz nada para caminhar na vida. Isso é caro. Isso daí é ruim. Então, mas não. A pessoa não quer investir nela. A pessoa quer simplesmente que a varinha mágica aconteça, que o éter se abra, ilumine e que as coisas se resolvam. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Sabe por quê? Porque isso é atitude infantil. Criança que quer viver no mundo da fantasia e achar que o mundo é lindo e maravilhoso, que a fadinha mágica vai aparecer e que vai resolver todas as coisas. Criança que vive assim. Adulto entende a questão e resolve problemas. Adulto resolve os problemas e dá endereçamento. Então, é simples assim. Aí as pessoas ficam se anestesiando, tropeçando, mais um dia, quando você vê passou 1 ano, quando você vê passou 2 anos, quando você vê você está fazendo 15, 20, 30 anos de relacionamento com uma pessoa que você olha não tem mais nada a ver com você.
Mas você está lá, na inércia. Isso quando você não resolveu colocar um terceiro no meio aqui para aliviar essa dor. E aí a vida fica uma porcaria e você não sabe por quê. Mas essa vida que você tem é a vida que você escolheu a dedo. Porque você tem a oportunidade, a cada dia que você se levanta, de fazer as escolhas para mudar a sua vida. Só que você, normalmente, faz a escolha errada. Você resolve, eu vou ficar mais um dia, só mais um dia. Eu vou ficar aí, eu vou ficando. E aí a sua vida vai escorrendo pelo ralo, vai tudo passando. E você vai passando referências ruins para os seus filhos, quando você tem filhos. Você vai passando modelos ruins para as pessoas que estão perto. E fica tudo uma porcaria. Será que eu estou viajando, gente? Será que é isso mesmo? Ou será que eu estou sendo muito radical? A pessoa às vezes chega assim e fala para mim, Kleber, olha só, deixa eu te contar. Quando a gente se conheceu, nosso relacionamento era maravilhoso. Nossa, era bom demais. Era paixão, tesão, cama era boa, a troca, a pele, a afetividade, a coisa foi tão maravilhosa. Aí a gente foi morar juntos, começou a se relacionar, casou, etc. Escolhe o tipo que for. E a gente se perdeu. Porque de repente o relacionamento está ruim. Ele era maravilhoso. E ele ficou ruim. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte. É um erro comum nos relacionamentos. É as pessoas acreditarem que o amor sozinho ele é suficiente para fazer uma relação dar certo. Só o amor basta. É só o amor, já cantava Renato Russo, né? É só o amor. E aí a gente tem que entender que... E aí tem outro erro também, né? Que a gente, além de achar que o amor é suficiente para fazer... para fazer a relação dar certo, além disso, que o amor vai fazer o relacionamento durar anos, em perfeitas condições. Porque o amor basta. Só o amor é suficiente. E aí a gente tem que entender que, eu não vou falar aqui, mas existem vários tipos de amor. Mas a gente tem que entender, quando você está nesse discurso que basta o amor e tudo mais, você caiu na maior armadilha do século XX, que vem para o século XXI, que se chama o mito do amor romântico. Ele não começou no século XX, ele começou lá na Idade Média, lá nos anos 1500, né, com o mito de Tristão e Isolda e tudo mais. Mas o século XX pegou e formatou essa formulinha aí e criou essa ideia do conto do príncipe e da princesa encantado, que vão se encontrar e viver felizes para sempre. E sabe por que o século XX fez isso e fez a coisa acontecer? Porque isso vende, gente. Isso vende boneca da Disney, isso vende filme, isso vende roupa, isso vende um monte de coisa. Então fica nessa história, reciclando, como se só o amor fosse suficiente. E como se você fosse encontrar a sua cara metade, e vocês encontrando a sua cara metade vão ser felizes, porque só o amor vai resolver. E isso não acontece, gente. Sabe por quê? Porque o apaixonar-se é bom, você sentir isso é bom, mas não é suficiente. Sabe por quê? Porque no início do relacionamento, quando as pessoas se encontram no primeiro enlace de paixão, vamos chamar assim, você vai normalmente para esse relacionamento com o quê? Seu potezinho de realidade, de decepção e frustração, ele está vazio. Você está começando um relacionamento. E aí você tem do outro lado as esperanças, as projeções, os desejos, as carências, as necessidades. E esse aqui está cheio. Aí você põe nessa mistura aqui o tempo. Com o tempo, a pessoa vai descobrindo que aquela pessoa que está do outro lado, ela não é aquela última Coca-Cola do deserto. Porque de verdade ela nunca foi. Só que no primeiro momento, pela paixão, você nem vê a pessoa como ela é. A paixão te cega. A paixão faz você muito mais ver coisas que tem dentro de você que estão refletidas no outro do que qualquer outra coisa. A paixão, eu sempre falo, ele é um ato narcísico. Por que a paixão é um ato narcísico? Porque a gente não se apaixona pelo que a pessoa é. A gente se apaixona pelo aquilo que é nosso, que nós vemos refletido naquele par no início. Por isso nós nos apaixonamos. E por isso que é importante acontecer isso daí para as pessoas se aproximarem. Só que o que acontece depois? A pessoa vai convivendo, um relacionamento, e ela vai descobrir que aquela pessoa ali não é daquele jeito. Que ela tem, sei lá, ela deixa a toalha molhada no chão, que ela não dá descarga no vaso, sei lá, que ela come a rota, que ela não escova os dentes toda hora, que ela tem crise de mau humor, que ela tem problemas. E aí aquela imagem que tinha na frente,
aquele óculos da paixão, não vai segurando. E a pessoa começa a mostrar através das rachaduras que aparecem como ela é de fato. E você se recusa a ver isso. Não, ela é assim. Você quer forçar que aquela imagem inicial, que é uma imagem torta, ela fique naquela pessoa. Até que tem uma hora que faz assim, ó. Acabou. A paixão acabou. E aí o tempo entra nessa variável por causa disso, que ele faz toda a paixão acabar. Não, o Kleber, você não tem. Meus pais estão casados há 30, 40, 50 anos e são apaixonados. Não é a mesma paixão. Porque o amor muda. Entendeu? Não é aquela paixão. Porque aquela paixão, ela não persiste. Biologicamente falando, se eu não me engano, parece que dura até 2 anos. Então, se você... Aí você tem que entender o seguinte, gente. Uma coisa muito importante. A fase da paixão, essa fase, que é a fase inicial do relacionamento, ela é a fase da construção. Se você não planta nada no relacionamento nessa hora, você não vai colher nada quando os ventos da rotina soprarem na vida de vocês. É simples assim. Você não pode chegar e querer colocar que aquilo que você viveu e não plantou nada dê alguma coisa. Não vai dar nada, gente. O momento do relacionamento é um momento de construção. Então é a hora na paixão, vocês verem afinidades e verem projetos de vida, se vocês têm mesmo, se vocês estão olhando para o mesmo lugar, vocês estão mega apaixonados, só que uma pessoa quer viver, abrir um negócio em que ela possa viajar o mundo inteiro e outra pessoa quer ser funcionário público. E aí? Aí você quer montar um relacionamento onde você quer empreender, você quer ter a possibilidade de, inclusive, mudar de país, porque ao mudar de país você está vendo a oportunidade de empreender mais, só que o seu par, ele não quer sair de perto de mamãe. Porque eu tenho de cuidar de mamãe. Como vocês acham que um relacionamento desse vai? É a hora da paixão que faz isso daí balançar. Ah, a pele é boa, o tesão é bom, vai acabar. Não quer dizer que vai ficar ruim, mas isso vai mudar, gente. E aí, o que vai sobrar é o que vocês plantaram. Vocês estão olhando para a mesma direção? Vocês têm os mesmos desejos, as mesmas ambições, vocês têm os mesmos sonhos, não precisam ser iguais, mas vocês estão olhando para o mesmo horizonte. A gente tem que lembrar que relacionamento, eu sempre falo isso, relacionamento, não é o mito do amor. O que o mito do amor romântico fala? O mito do amor romântico fala assim, olha só, é a metade da laranja com a metade da laranja forma um relacionamento, fica assim, ó. Isso daqui é o que diz o mito do amor romântico. Só que isso é uma balela. Relacionamento é uma pessoa inteira. Aqui, outra pessoa inteira do outro lado, juntos, caminhando para a vida. De mãos dadas. Porque se soltar, um caminha mais que o outro. E aí começa a se distanciar. E o que liga esse casal? Projetos de vida, desejos, ambições, o que você quer. Essa é a semente que você tem que plantar no início do relacionamento. Se você não plantar esse tipo de semente, aí você vai pensar em relacionamento quando? Quando você vai, eu queria fazer tal coisa, o outro fala, não quero. Eu estou pensando em mudar de carro, mas que besteira, você quer mudar de carro toda hora, que droga, você parece que não fica satisfeita nunca. Se vocês não combinaram isso, vai ser esse tipo de coisa. Estou querendo mudar para uma casa, nossa, eu detesto casa, eu acho casa horrível. Mas por que você não me falou lá atrás? Você não me perguntou, você não me perguntou o que eu queria da vida. Detesto, aí você não vai para uma casa que você gostaria e ele também fica te fazendo ficar num apartamento que você não quer, ou vice-versa, vale para todo lado. Aqui não tem culpado, aqui tem pessoas que não querem enxergar a vida como ela é. A gente tem que lembrar que relacionamento, gente, é investimento de tempo, de atenção e cuidado. Se você quer alguma coisa na vida, gente, pensa assim, você quer trocar de carro. Se você quer trocar de carro, o que você faz? Eu quero trocar para um carro maior. Você dá um jeito, você olha aquele carro, você ambiciona aquele carro, você planeja até aquele carro, você faz a coisa acontecer. Se você quer comprar uma roupa, você quer comprar uma bolsa, quer comprar um sapato, você pensa, eu quero comprar aquilo ali. Você olha, meu orçamento dá, meu orçamento não dá, eu vou fazer tal coisa. Você visualiza, você deseja, você quer, você puxa e você vai e materializa. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente imagina e corre atrás. Por que no relacionamento não pode ser assim? Por que um relacionamento não tem que ser assim?
Se o relacionamento é uma coisa que você vai ter todo dia junto com a pessoa. E aí você não pensa no relacionamento. Você levanta todo dia, piloto automático, mais um dia, risca na parede e vamos em frente. E aí você quer que um relacionamento desse dê certo. Não vai dar certo, gente. Lamento. Eu falei no início da live. Hoje eu vou dar na canela e vou dar algumas cotoveladas ali na boca do estômago. Porque hoje, realmente, o que eu mais vejo pessoas me procurando, buscando atendimento e tudo mais, é para reclamar de relacionamento. Só que quando a pessoa senta na minha frente e eu faço alguma das minhas abordagens e a pessoa vê o relacionamento, eu falo, e aí? Porque isso é uma escolha que você faz todo dia quando você levanta. Quais são os motivos que te prendem? A pessoa, quando vê os motivos lá, fala, ixi, ela tem uma escolha. Está na hora de começar de novo, está na hora de resetar esse casamento e fazer um novo relacionamento. Tá? Eu não sou o advogado da separação, não é separar. Eu sou aquele cara que é contra, aliás, assim, eu não sou contra relacionamentos. Eu sou contra relacionamentos ruins. Aí eu sou contra. Porque relacionamentos ruins envolvem que vocês não estão caminhando para a vida, tá? E vocês não estão caminhando. E se você estivesse escolhendo não caminhar para a vida sozinho, o problema é teu, escolha tua. Se a pessoa tá, mas quando a pessoa escolhe não caminhar para a vida, ela arrasta para perto dela filho, arrasta para dentro dela família, arrasta um monte de gente, envolve tudo isso nesse enrosco. Então tem gente envolvida e isso torna o mundo pior. Que a gente espalha a nossa miséria humana, em vez de espalhar nossas virtudes. Então isso me incomoda, por isso que eu não gosto de relacionamento ruim. Eu sou contra relacionamento ruim. Então, sou a favor de relacionamentos que dão certo. Entendeu? Aí vai chegar a gente e falar assim, Kleber, mas é porque é o seguinte, olha só, eu tenho medo de sair desse relacionamento, não dar certo, a coisa não andar. Tenho medo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que está questionando isso daí. Mudar dá medo, né? Claro que dá medo. Mudar é o desconhecido. Você está trocando uma coisa segura, mesmo que seja uma porcaria, por uma coisa que você não consegue. Mas sabe o que devia dar medo de você? Mesmo. O medo que devia dar era você estar no mesmo lugar. Sempre. A mesma miséria de vida. Isso é que devia dar medo em você. É saber que todo dia que você acordar daqui até o final da sua existência, se você não mudar a sua atitude em relação à vida que você tem, ao relacionamento que você tem, é isso até você morrer. Ou a ele morrer. Então isso é que devia te dar medo. Falar, cara, eu vou viver isso aí o resto da minha vida. Eu vou viver do lado dessa pessoa o resto da minha vida. Não, eu vou fingir que ele não existe. Cara, desculpa, mas ele existe. Está do seu lado. Levanta todo dia, faz as coisas dele. E você tem que ver, e às vezes ele não tem nada a ver com você. Não tampa o sol com a peneira. Sabe por quê, gente? Vocês têm que começar a entender o seguinte. A mudança, por mais que dê insegurança, ela faz parte da vida. Sabe por quê? Porque vida é pulsação, gente. A vida é caminhar, é viver. Estagnação é morte. Estar estagnado é estar morto em um relacionamento, em um projeto de vida. Você está morto na vida. Lembra sempre daquele negócio do coração. Do pip, pip. Você está pulsando, você está vivendo. Pip. Parou. Você morreu. Quando você para e se entrega ao medo, se entrega a essas coisas, você está dizendo que você está optando por morrer em vida. É simples assim. É simples assim. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte. A pessoa que está do seu lado, tá? É uma pessoa... Vocês têm que ter em mente o seguinte. O par que vai estar do seu lado, tá? Vamos pensar num par futuro. Seja essa pessoa que está com você agora. De novo, eu não sou contra relacionamento, eu sou contra relacionamento ruim. Então, esse par que você tem hoje, ou o par que você vai arranjar para frente, você tem que ter alguma coisa tem que ter uma coisa muito clara na sua cabeça. Essa pessoa, se tudo der certo, vai ficar ao seu lado por anos e anos e anos a fio. Ela vai compartilhar os seus momentos de alegria, os seus momentos de vitórias, as suas conquistas. E aí tem que ser alguém bom para comemorar. Tem que ser alguém que você desejaria estar do seu lado para você comemorar as coisas. Porque sabe o que acontece? Essa mesma pessoa que vai estar do seu lado quando você progredir e for bem,
é a mesma pessoa que vai estar no seu lado nos momentos de tristeza. Aqueles momentos que você vai estar mal, você vai estar frágil, você vai estar de baixo astral, você vai estar às vezes vulnerável, você vai estar numa bad vibe. É aquela pessoa que vai te ver envelhecer, vai ver você perder o viço, você se tornar uma pessoa mais enrugada, uma pessoa que vai perder a jovialidade. E aí você quer deixar que a escolha desse par que vai estar do seu lado fique por conta do acaso, do destino, dos astros, das energias cósmicas. Sério mesmo? Sério mesmo que você quer que o par que vai aparecer lá do seu lado para ter uma vida fantástica e poder te acompanhar nas coisas boas e ruins, você está deixando essa escolha acontecer para o acaso? E você acha realmente que o acaso vai ajudar e que vai aparecer a pessoa perfeita da sua vida que vai te completar se você não fizer nenhum movimento nesse sentido? É isso mesmo? Serião? Serião? E aí a gente tem que começar a entender que as pessoas não costumam ter clareza do que esperam quando procuram um par. Porque normalmente jogam isso para o destino, para o acaso, para Deus, para qualquer outra coisa. E aí, além de não saber o que procurar num par, as pessoas também não sabem o que é necessário para manter um relacionamento. E ficam nele sem saber o que esperar. Vão ficando. Simplesmente que não tem clareza de que um relacionamento, um casamento, uma vida a dois... Te pedir um favor. Amor, pega uma água para mim, por favor. Estou aqui. O que acontece? O casamento, o relacionamento, o ficamento, o comprometimento tem de ser de duas pessoas juntas, caminhando na mesma direção. Você, com seus projetos de vida, suas ambições, seus desejos caminhando aqui. Seu pai, muito obrigado. É bom de... Viu? Ela estava lá comendo, mas ela veio trazer o que acontece? Você caminhando com seus projetos de vida, com suas ambições, com seus sonhos, seu par caminhando com os projetos de vida dele, as ambições e tudo mais, e vocês juntos no relacionamento caminhando com os projetos de vida, desejos e ambições do casal. Porque se você não fizer isso daqui, você vai caminhando atrás dos seus projetos de vida, ele vai caminhar também, vocês vão fazer assim, mas normalmente vocês vão fazer assim, ó. E daqui a pouco vocês estão até, ó, não dá para ver daí, né, mas cada um para um lado. E você quer que isso dê certo. Simplesmente porque você acha que tem que dar certo. Simplesmente porque você acha que o relacionamento tem que dar certo porque tem que dar certo. Se nem para comprar uma bolsa você vai dar certo se você não fizer um planejamento. Se nem para trocar de carro você vai dar certo se você não fizer um planejamento, fizer as escolhas certas e decidir qual modelo você quer comprar, qual a melhor relação-benefício, qual é a melhor potência. Se você não fizer essa escolha, você acha que não, vai dar certo porque eu vou sair... Vou parar na primeira locadora que tiver na minha frente e vou pegar o primeiro carro e esse carro vai funcionar na minha vida. Porque esse carro vai ser perfeito. Aí você vai lá, pega um Clio 1.0 e ele tem que dar certo, ele tem que andar a 100 por hora. Não, mas eu imaginei que esse carro dava 100 por hora. Eu imaginei que esta bolsa que eu comprei, que esta roupa que eu vesti, que eu comprei, que ela ia caber em mim. Eu ia colocar e ia servir. Se para fazer as escolhas da sua vida você não conta com acaso e com destino, por que para relacionamento você vai contar com acaso e com destino? Por que, gente? Me explica aí. Me explica para eu poder entender melhor. Por que uma coisa tão importante na vida de vocês, uma coisa que, se tudo caminhando certo, vai durar anos, aí você resolve deixar isso por acaso. Você resolve não saber. Você resolve não investir como um patrimônio imaterial que você tem e que vai te render bons frutos. Se você fizer os investimentos certos. Se você souber construir o relacionamento. E aí você resolve deixar isso para o acaso. Você resolve deixar isso aí para os astros, para o éter, para qualquer coisa. Aí vocês têm que lembrar que se você está nesse tipo de relação, pontos de atenção. Até que ponto você não está reproduzindo nesse relacionamento o modelo dos seus pais? Seja por similaridade ou por negação. Eu já falei que pais não podem ser gabarito da relação de ninguém. Tá? Por quê? Porque ele se virou gabarito, você estagnou. Você congelou isso ali. Entendeu?
E você vai começar a reproduzir esse modelo. Ou então você vai usar ele como referência. E quem diz que essa referência é boa ou é ruim? Cria a sua referência. Até que ponto, então, você está reproduzindo o modelo dos seus pais? Até que ponto você está levando as suas dores emocionais infantis, seus traumas para esse relacionamento? E nessa live aqui eu nem falei de traços de caráter. Eu nem falei, porque eu já falei, cara, já vou falar tanta coisa, se eu for entrar em traços de caráter aqui, vai dar mais coisa assim. Mas quem me acompanha em live sabe que eu falo muito da importância da nossa primeira infância, do 0 até os mais ou menos 7 anos de idade. Nessa época a gente passa por nós todos, sem exceção, passamos por 5 grandes dores emocionais. Dor da rejeição, dor do abandono, dor da manipulação, dor da humilhação, dor da traição, troca ou exclusão. Essas dores têm os nomes aqui, não vou falar nada disso. Quem quiser entender um pouco mais, na live da semana passada eu já falei um pouquinho mais sobre isso, mas eu tenho um monte de conteúdo aí falando de traços de caráter. Mas essas dores aqui, elas moldam a sua mente. Elas moldam sua mente, colocam um óculos na tua vida e você responde a partir dessas dores, assim como o seu par. E se você não entender quais desses traumas você está levando para dentro do relacionamento, e quais dos traumas o seu par está levando para dentro desse relacionamento, vocês estão com uma miscelânea aí, tudo pronto para poder dar errado. Tudo pronto para dar errado. Inclusive tem um formato de corpo que tende a ser a pessoa que espera para decidir sair da relação. Exatamente. Né? A gente está falando aqui especificamente do traço de caráter masoquista, né? Mas, enfim, quem quiser entender um pouco mais pode ver em outras lives, pode me chamar no direct depois, eu falo, não tem problema nenhum, eu tenho 3 certificações em análise corporal distintas, tá? Por 3 escolas diferentes. Enfim, se quiserem entender um pouco mais sobre os traços de caráter. Mas essas dores nós levamos para a vida. E essas dores são tão importantes que elas moldam a nossa forma de sentir, pensar, agir, estabelecer e manter relacionamentos. A sua infância, a forma como você mamou, a forma como foi o seu desfraude, a forma como foi a gestação na barriga da tua mãe, a forma como você passou pelo complexo de Édipo, ou seja, como você descobriu a sua sexualidade, todas essas daí moldaram a sua mente, criaram dores e elas deram um formato para o teu corpo que mostra como a sua mente funciona, e é por isso que eu sou analista corporal, e diz quais dessas dores você está levando para cá, para o relacionamento, para a vida. Se você não entender como você funciona e passou por essas dores, como seu par passou, a chance do relacionamento não dar certo ela é altíssima, porque você vai viver no seu mundo de dor, ele vai viver na dele, e vocês levam isso para o relacionamento, e vocês vivem reproduzindo modelos doentios referentes aos traumas que vocês passaram na primeira infância. Todos nós fazemos isso quando não temos consciência. Quando a gente tem consciência, não quer dizer que a gente corta, quer dizer que a gente entende e toma ações para não acontecer. Para não me envolver em relações onde eu sempre sou abandonada. Eu me sinto abandonada. Para não me envolver em relações onde eu sempre sou traída. Para não me envolver em relações onde a dinâmica que acontece eu sempre me sinto exposto e humilhado. Para não me envolver em relacionamentos onde a pessoa sempre está aparecendo com uma fatura para mim, me cobrando coisas e eu me sinto manipulado para fazer as coisas que ela quer. Para não poder me sentir, de repente, rejeitado. Se você não entender como funciona a sua mente, você vai levar esse modelo para o seu relacionamento. E aí, a chance de dar certo fica mais complicado. Então, já caminhando para o encerramento, uma coisa que vocês precisam entender mais forte é que você tem que ter suas metas, você tem que se conhecer a sua história de vida, não o que você tem aqui na cabeça que eu falo na mente consciente, você saber o que tem aqui, que é o seu mundo inconsciente, que é exatamente esse caldo emocional que forma você e que faz você responder na vida. Você responde hoje pelo mundo emocional dos seus 7 primeiros anos. A sua resposta emocional, ela é de uma criança de até 7 anos de idade. Sempre vai ser isso daí. Então você tem que entender isso daí. Você tem que entender que o seu par também tem uma história de vida e que ele responde ao mundo de acordo com isso daí. Vocês têm que entender até que ponto esses daqui tem atrito e tem convergência. Trabalhar os atritos, potencializar as convergências e fazer o relacionamento caminhar. É aí que está a chave. Enquanto você não entender isso daí, você vai jogar isso para o acaso, para o destino, para Deus, para as energias cósmicas, para os astros, para o que você quiser e vai querer que dê certo. Vai querer sair e aleatoriamente vai entrar na revendedora de carro, vou comprar um carro qualquer, esse carro vai ser carro perfeito para mim. Aleatoriamente. Porque o destino me fez olhar aquele carro e achar ele bonito. Ou achar ele interessante. Não funciona assim, gente. Então, temos de entender que alguém está
Deve ser alguma medalha, né? O que acontece? Para isso acontecer, você caminhando se conhecendo, o seu par caminhando se conhecendo, vocês juntos conhecendo, tem de ter metas nos relacionamentos. Relacionamento tem que ter meta. E você tem que ter metas que, quando você atingir um objetivo, você tem mais um na frente. Ah, nós mudamos de carro, o que nós vamos fazer agora? Ah, nós trocamos de casa, o que nós vamos fazer agora? Ah, nós fizemos aquela viagem X, como é que nós vamos fazer a próxima viagem? Ah, nós vamos ter um filho, tivemos um filho, qual é o próximo plano? As metas, os sonhos, as ambições são o combustível que movimenta o ser humano e muito mais um relacionamento. Muito mais e muito mais um relacionamento. E para isso caminhar, você tem que ter claro o que você quer na vida, você tem que caminhar na perna da prosperidade, tem que ter tesão de vida, tem que ter sexualidade acontecendo e tudo mais, para essas pernas, esses pilares caminharem e te fazer prosperar, caminhar e no final você olhar todas as realizações que você fez na vida com um par fantástico do seu lado, porque você vai ter consciência da pessoa, que a pessoa que está do seu lado, ela está lá porque você escolheu que ela estivesse lá. Porque foi uma escolha consciente, porque a paixão vai acabar, não vai persistir, e o que vai ficar é aquilo que vocês plantaram, e aquilo que vocês plantaram tem muito a ver com metas, objetivos, porque você vai olhar uma hora para aquela pessoa, porque a vida não é só flor, e você vai falar, a gente deu uma capengada aqui agora, mas o horizonte lá na frente é fantástico. A gente resolve essa história agora, chama para conversar, porque adulto conversa com adulto. E aí você vai construindo um relacionamento. E aí cabe um desafio aqui para vocês. Você tem coragem de chegar hoje e perguntar para o seu par: por que você está comigo? Você tem coragem de fazer isso? Você está pronto para ouvir a resposta? Você está pronta para saber o que você vai ouvir do outro lado? Porque às vezes, quando você faz esse balanço que eu falei para vocês agora, e você chega para conversar com o teu par, e às vezes você entende que o motivo que você está nesse relacionamento é um motivo ruim. Eu estou aí porque pelos motivos errados. Ah, porque eu trouxe minhas dores emocionais e eu queria que ele fosse, em verdade eu não queria um par, eu queria um pai. Eu levei para relacionamento a minha expectativa porque na infância eu passei por tal coisa. De verdade, eu pensando melhor, eu não queria nem um pai, eu queria uma mãe, porque quando eu tive a infância eu queria que minha mãe me desse atenção, minha mãe não me deu atenção, meu pai me dava atenção, então ele fazia o papel de mãe, então eu joguei isso para essa pessoa para ele fazer o papel de mãe. Eu olho para ele, parece com meu pai, mas no fundo eu quero minha mãe. E aí você fala, mas eu não quero mais isso não. Isso daí não me é suficiente, porque eu não preciso mais disso que eu entendi. Eu quero agora um relacionamento bom. E aí você pode ter a opção de escolher. Você pode ter a opção de escolher não estar nesse relacionamento. Simples assim. Você chegar e falar, não estou afim de estar nesse relacionamento. Ou então, você vai entender que você está do lado de um par, você descobriu que, pelos motivos errados, a coisa não está funcionando, mas fazendo uma avaliação dentro de você, você viu que essa pessoa do seu lado tem um potencial fantástico. Sim, se você criar condições de dar espaço. Então, talvez você vai falar, eu não quero ficar por esses motivos, mas eu acho que a gente pode, a gente consegue. E aí você faz a opção para ficar no relacionamento pelos motivos certos e fazer o relacionamento acontecer. E aí vocês decidem caminhar para a vida. E aí uma coisa que era ruim, que te trazia sofrimento, angústia, insatisfação, ansiedade, depressão, dor no corpo, dava problema no útero, dava um monte de coisa, você vai transformar um relacionamento bom. E se vocês tiverem filhos, vocês vão mostrar que é possível você olhar para um relacionamento, entender o que está de errado e construir um relacionamento bom. E vocês vão mostrar que a vida é boa para os filhos de vocês. Ou então vocês vão mostrar, como eu já falei na live, que a gente chegou à conclusão que juntos não estávamos bem. Mas nós te amamos como pai e mãe. Lembre-se que eu falei pai e mãe não se separam, separa o homem da mulher. Como pais nós te amamos, vamos continuar te amando e vamos correr atrás de sermos felizes, para você entender que você pode ser feliz sim na vida. E isso daí é um desafio que cada um de nós tem todo dia quando a gente acorda. E você? Qual é a escolha que você faz todo dia que você acorda? Em ficar num relacionamento ruim? Ou tentar mudar esse relacionamento, ou começar um relacionamento pelos motivos certos? Beleza? Tranquilo aí? Cacá, anos atrás fiz isso, a resposta foi até engraçada. Pois é, depois eu quero ouvir essa resposta aí. Me manda essa resposta no direct aí, se for o caso. Gente, então, tem coragem de fazer essa pergunta? Tem coragem de se amar seu par na chincha?
e falar, vamos ter uma conversa? E aí não é DR, por favor. Vocês sabem que eu tenho horror, ojeriza, asco a DR. Desde quando discutir relacionamento serve, desde quando discutir serve para alguma coisa. Nessa hora, é aquilo que eu falei, acho que falei até na live passada, tira as crianças da sala que os adultos vão conversar, e essas crianças não são as de fora não, são as crianças de vocês. Adulto senta com adulto, conversa olhando no olho um do outro como adulto, faz as escolhas como adulto e age em cima disso. Se a pessoa trouxer a criança junto, você fala, não, eu não quero conversar com a sua criança. Então, quero conversar com o adulto e vice-versa. Que adulto conversa com adulto toma as decisões que precisam ser tomadas e parte para a execução. Beleza? Gente, prazerzão ter vocês aqui. Qualquer dúvida, estamos aí. Quer entender sobre análise corporal? Beleza. Quer entender um pouquinho mais dessa dinâmica de relacionamento? Beleza. Manda direct, manda mensagem, sempre respondo, manda... Enfim, estou aberto sempre a conversar. E quando a criança é muda? Então tá. Então antes de encerrar, vou fazer essa boa. A criança, pode acontecer ela se tornar muda de tanto que a pessoa não ouve a criança. Então, mas eu vou te falar um negócio. Você quer começar a ouvir a sua criança? Então comece a ouvir as suas emoções. Porque a criança fala por alguns caminhos. A criança fala pela emoção. Lembre-se que a nossa criança é o nosso mundo emocional dos 7 primeiros anos. Então a criança fala por nossas emoções e a criança fala pelas nossas doenças. Sabia disso? Se você tem doenças, dores no corpo, a sua criança está falando contigo. Tá? E as doenças são aliadas poderosas para nos preservar da morte e da loucura. Isso fica para outra live. Aliás, eu tenho uma live aí que eu falo sobre as doenças da sua vida. Procura aí no meu feed aí que tem uma falando. Então a criança vai falar sobre as suas emoções. E se você não está conseguindo falar com a sua criança, tem que começar todo dia de manhã. Acordou, primeira coisa, vai para o espelho, se olha no espelho e fala, eu te enxergo, eu te vejo. E aí, às vezes, é interessante você baixar o olho como se você estivesse conversando com uma criança mesmo. Entendeu? É um mecanismo, automaticamente, quando a gente baixa, a gente muda até o nosso tom de voz. Porque a gente cria aquela referência que estão falando com uma criança. Então você fala, eu te vejo, pode falar comigo, eu te acolho. Pode deixar... No começo ela vai falar assim, né? Não é possível, essa pessoa está aí há 30, 40 anos não me ouvindo, agora está dizendo que me ouvir. Se você abrir o canal, ela vem. Porque aí ela começa a ver através dos seus sonhos, começa a ver emoções, aquele nó no peito, aquela angústia. Aí você tem que falar, por que eu estou me sentindo angustiada? O que está acontecendo? Aí de repente você vai começar a entender o ambiente onde você está. De repente você amanheceu com a dor nas pernas. O que está acontecendo na minha vida que está querendo que eu não caminhe para ela? Por que eu não posso caminhar na minha vida? O que não está me autorizando? Hora de visitar a sua criança interior e falar isso daí. Beleza? E aí você tem que ter espaço para sua criança. Quando a criança é muda, a resposta já é dada. A criança tem que ter voz. E a criança está tanto tempo calada às vezes que ela não tem voz. Isso é muito importante. Beleza, gente? Então, prazerzão ter vocês aqui. Muito bom. Espero que vocês tenham curtido a live. Eu não falei em nenhum momento aí. Dá uns like aí, manda uns aviãozinhos, que a máquina do Instagram só entende que funciona assim, gente. Então, eu não estou pedindo porque eu acho bonito isso, não. Eu estou pedindo porque isso é importante para a máquina entregar para mais gente e o pessoal ver que o conteúdo é bom e tudo mais. Beleza? Prazerzão ter vocês aqui. Beijo, boa noite e até a próxima.